Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, amigos, camaradas da Rádio Petroleira. Questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira. Programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetra RJ, cujo coordenador, nosso amigo, irmão, camarada, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candal. Professor, afinadinho, né, meu irmão? Afinadinho. Tranquilo. Participação especialíssima de Antônio dos Reis Furtado, o homem que está sempre bem informado. Saudações rubras. Tricolores. Acho que é isso. E hoje com a queridíssima participação do nosso astronauta, do nosso querido Capistrano, de volta aí no nosso programa, Capistrano. Que saudade. Olha, o Capistrano está até com um ar diferente, né, rapaz? Já me falaram isso. Está até com um ar diferente, feliz. O que não faz o trabalho, né, professor? Olha, que coisa fantástica. Isso é a prova viva de que o trabalhador, ele precisa trabalhar. Trabalhar, só isso. É só isso que ele precisa, né, não, meu irmão? Deixa quieto, não empurra não, deixa eu trabalhar sossegado, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus. É verdade. Trabalhador bom é trabalhador vivo. Com certeza. E político bom, só político morto. Ah, garoto, mandou bem. Essa frase é Mandou bem, conhecida, né, claro, cara? mandou bem. Mas então, Candal, essa semana, rapaz, aconteceu... Nós vamos fazer o nosso editorial? Vamos fazer o editorial. Então, olha só, nosso editorial. Programa número 100, que teríamos uma nossa festa hoje, mas devido às atividades do sindicato, prendeu tanta gente, rapaz, foi tão tumultuado essa semana que não deu tempo de a gente organizar a nossa festa de hoje, mas faremos na semana que vem, se Deus quiser. Me convida. Claro, já está convidado. Então, resultado, o nosso editorial então é o seguinte: mudanças estão acontecendo no Sindipetra RJ que com certeza irão legitimar as futuras ações. A categoria passará a nortear a gestão da entidade e para que isto aconteça se faz necessário que se democratize todo o processo, fazendo com que a categoria tenha participação mais acentuada e presença constante nas nossas reuniões. Organização local de trabalho, comissão de base e conselho de representantes darão um novo impulso nas ações sindicais, conforme determina o nosso estatuto. Regimento interno se faz também necessário para que o nosso dia a dia não siga nenhum atalho. Quer dizer, tem aquele norte que o regimento interno dá e a gente não fique criando atalhos. Fazendo chicana, né? Algum comentário, Furtado? Sim, companheiro Ivan. Companheiro Capistrano, é importante a participação deste companheiro, até porque posterior a gente vai fazer um comentário sobre a situação dele. Mas uma coisa que chama bastante atenção, e é preciso que o trabalhador ele esteja antenado nesse tipo de coisa, é a organização no local de trabalho. As comissões de base, os conselhos de representantes. Isso faz com que haja uma unificação e haja uma determinação para que esses trabalhadores questionem ali suas conquistas e seus direitos. Por isso que a gente sempre investe nisso, não só o sindicato, mas os próprios trabalhadores, na sua concepção de luta. É preciso que entenda que é necessário que essa formação exista, né? Porque não são formações antagônicas, nem nada disso. Não são formações antagônicas não só para o sindicato, mas para a própria empresa. São formações com que se tem conhecimento da necessidade do trabalhador nas suas bases, nas suas fábricas, e é preciso que haja essa relação para que a gente atinja, né, um determinado posicionamento em defesa das próprias conquistas dos trabalhadores, companheiro Ivan. Você vê que a Constituição de 88, ela tem lá no seu formato a figura dos conselhos. E, rapaz, eu achei isso de uma inteligência muito grande. É um instrumento fantástico, o conselho, né? Conselho municipal, conselho estadual, conselho federal.
E no nosso caso aqui, se nós conseguirmos organizar realmente o trabalhador no seu local de trabalho, como a CIPA e tal, só que tem é diferente da CIPA, né? Então, se conseguindo isso, o próximo passo vai ser o quê? A comissão de base. Porque com a comissão de base, o trabalhador tem um acesso maior ao próprio sindicato, né? Porque ele tem direito à liberação, ele tem direito à estabilidade do emprego depois de um ano, de acabar o mandato, e tem várias atribuições que ele realmente tem que ter um tratamento diferenciado. Aí chegamos à comissão de base. Daí partir para o conselho de representantes. O conselho de representantes é superior ao nosso colegiado. Para você ver como a base precisa se organizar. Ele é superior ao colegiado, imagina. O poder que o conselho de representantes tem é algo assim fantástico. Daí você vai para a rua, vai para fora, e você vai ver o poder que os conselhos têm. Qual é o problema? Como não houve organização local da comunidade, qual seria a organização local da comunidade? Cada rua, né, se organizar, tirar o representante de rua, as ruas se unindo, vão formar um conselho de representantes do bairro, né? Aquele bairro se unindo vai formar o conselho de representantes da zona ou mais ou menos o conceito do voto distrital. É por aí mesmo, o caminho, eu não vejo outra saída, não. Eu sou parlamentarista em essência e sou pelo voto distrital mesmo. Pode ser até misto, entendeu? Pode ter lista tríplice, lista quádrupla, mas tem que ser o voto distrital, porque hoje ele é distrital. Você pega assim, o deputado tal é o deputado da região dos Lagos, já viu falar nisso, né? Sim. Tem um deputado lá que tem um destaque. Nelson Burnier lá em Nova Iguaçu, não sei quem. Então já existe, né, a família do Anísio lá em Nilópolis. Então já existe assim um nicho, só que isso aí, ao invés de ser voto distrital, na maioria das vezes são currais eleitorais. Aí é que dói, aí que pega o negócio, entendeu? Exatamente, essa então, é a questão. Quer dizer, a educação... Pode falar, Renato. Não, eu estou só concordando com o que você está falando, porque do jeito que está, não há condição de se ter legitimidade. A palavra é essa. Essa que é a palavra, né? Então a gente percebe aí um Congresso pseudo-legítimo, né? Que ele é legítimo pela questão do voto, mas não é legítimo pelas ações, né? E já de forma distrital, fica muito mais fácil de você cobrar. Pô, muito mais fácil. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. E outra coisa, isso aí. E outra coisa, né, Ivan? Não só Ivan, como os próprios companheiros da mesa, essa organização no meio dos trabalhadores faz com que o sindicato se envolva mais diretamente, porque tem uma cobrança, né? O trabalhador começa a cobrar, começa de repente a apontar algumas deficiências do próprio sindicato. Claro, e faz com que essas deficiências sejam aprimoradas sejam corrigidas e as necessidades dos trabalhadores elas sejam atendidas, né? Porque você passa a levar o problema, né? Pega o problema da base, pega o problema dos trabalhadores em si e leva para o sindicato. E faz com que esse trabalhador acompanhe esse desenrolar, fazendo com que o sindicato seja mais atuante. E aí, né, como disse o grande poeta Celso Capu, de uma frase só, é que está a abrangência dessas organizações. Essa abrangência faz com que os movimentos dos trabalhadores, eles sejam ampliados, né, não sejam restritos a determinados posicionamentos, ou então a determinados sindicatos, né, porque em não havendo cobrança, o sindicato também se omite. Em havendo cobrança, não. Faz com que toda hora, ou então todo momento, o trabalhador esteja ligando, esteja questionando, esteja indo não só vindo da base, mas indo ao sindicato, e faz com que isso ande e faz com que se aprimore as nossas conquistas. Companheiro Ivan. Isso não interessa a pelego nenhum, rapaz, entendeu? Pelego quer a distância, é igual o deputado, igual o político canalha, ele quer a distância do povo. Pelego quer sentar macio, né? É verdade. Alguns, né? É verdade. Então, resultado, isso é uma luta constante, essa dinâmica
Essa dinâmica tem que ser permanente, não é? Com certeza. E no dia 13 de março, como anunciei lá na nossa reunião, aconteceu um evento lá na UERJ, que foi o seguinte, rapaz, o Brasil que perdemos com o golpe de 64. Nós até comentamos que todo o programa nosso nós vamos falar alguma coisa dentro do mês de março, né? Porque não pode ficar esquecido. O professor Oswaldo, de História lá da UERJ, ele usou uma frase que eu fiquei assim, incrível, que frase que ele usou. Ele é professor de História, então ele falando o seguinte: a história faz com que faz lembrar as pessoas aquilo que elas querem esquecer, entendeu? Então é interessante isso, né? Muita gente quer esquecer. Professor, só queria lembrar que, como é um programa 100, um programa importante, né? Eu acho que a gente tem aqui uma pauta muito extensa. Se a gente der mole, vai perder, não vai entrar nem metade da pauta que está aqui. Então, vamos trabalhar aí. Vamos correr então um pouquinho. Vamos correr um pouquinho. E nesse dia, então, rapaz, foi muito importante, porque teve lá, eu tenho até um link lá no, programa, lá no meu site, o site professorivanluiz.com.br, que o tema é Operação Condor. Não é Condor, não. É C-O-M, Condor. Claro. Fez muita dor no Brasil, né? Ninguém teve torturado aí. Então ali, você clicando ali, você tem uma outra subpágina que é o Brasil perdeu, na realidade. Então, o Brasil perdeu, rapaz, com esse golpe civil, militar e empresarial. Porque só se fala no golpe militar não, foi um golpe civil, militar e empresarial. Quem está por trás desse golpe é exatamente o capital. Naquele momento, tem foto minha ali com o Vicente Goulart, com o João Goulart, com a Dona Maria Tereza Goulart, com o Valdir Pires, olha as pessoas. Tirei foto com o Stedley, ele também estava lá, conversando, umas figuras fantásticas. E os depoimentos, que eu fiquei mais impressionado, foram com os depoimentos, rapaz. O ministro Valdir Pires, então, falando, né, tem várias falações, está lá no meu site, depois me dá esse prazer de você consultar lá. Aí ele falando da presença dele do lado do presidente João Goulart, quando os últimos atos, ele assinando aqueles últimos atos, quer dizer, aí ele contando a experiência da vida, não era um livro de história que ele estava lendo, entendeu? Ele estava falando da vivência dele ali, ao lado do presidente, como aconteceram as coisas, então, e eu achei fantástico. Teve também o depoimento do Marcelo Cerqueira, teve o depoimento da Anita Freire, a esposa do grande historiador Gilberto Freire, tá certo? Teve também lá presente um rapaz que fez um discurso bonito também, que é um ex-estudante com a camisa da Uni. Quer dizer, foi um momento, e foi o dia inteiro, rapaz. Nós chegamos lá às 8 horas da manhã, e depois desse ato na UERJ, todo mundo veio para a Central do Brasil para fazer, relembrar o comício da Central do Brasil, e foi um trabalho bonito, fantástico, né? Agora nós, já considerando aqui, vamos ter que correr um pouquinho, então, o fundo, também fazer um comentáriozinho rápido sobre o fundo Aeros, né? O fundo Aeros, no programa anterior, o aposentado presente, o Roberto Ribeiro já comentou alguma coisa. Então, esse fundo Aeros, na realidade, ele é um dos principais credores da Varig, né? Tem vários credores lá, mas esse fundo é um dos principais credores por fundo de pensão. Você imagina você depositar contando que tu vai se aposentar e ter uma tranquilidade na hora H, né? Então essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na realidade, que definiu que a União ela é obrigada a arcar com a indenização para a Varig, isso é em decorrência de quê? Em decorrência de perdas financeiras por causa da política de congelamento de preço de passagem durante o governo de José Sarney. Então isso vem evoluindo muito, né? E vamos correr então mais um pouquinho, porque a gente não pode perder tempo. E lembrar que no dia 13 de março de 1964, aconteceu o comício das reformas. Na realidade foi o último comício do Jango assim, na rua, né? Quando o João Goulart,
ele decreta a desapropriação de terras e encampa refinarias, né? E pede, na realidade, uma nova Constituição. Dia 14, professor? Não, 14? Não, sim. 13 de março. Eu estou tentando avançar para você não perder conteúdo. Não, é que após ele assinar no Palácio da Laranjeira, no Rio de Janeiro, o decreto da Supra, que seria o passo inicial para a reforma agrária no Brasil, e o decreto da encampação das refinarias particulares de petróleo, o então presidente João Goulart anunciou o tabelamento dos aluguéis e prometeu lutar pela reforma da Constituição em um comício na Central do Brasil, que ficou conhecido como o Comício da Central. Aspas, nenhuma força será capaz de impedir que o governo continue a assegurar absoluta liberdade ao povo brasileiro. E para isto, poderemos declarar com orgulho que contamos com a compreensão e o patriotismo das Forças Armadas. Coitado, mal sabia ele que ele já estava ali. Disse Jango, as baionetas já estavam amoladinhas. Disse Jango no que seria seu último comício assistido por uma multidão calculada em mais de 200 mil pessoas, entendeu? Verdade. Isso foi no dia 13, então. E no dia 14, foi o Dia Mundial do Sono, né? Não precisa entrar muito detalhe que hoje você fala assim, dorme, o sono alimenta, você engorda. Hoje a teoria é o contrário, né? Quem dorme muito tende a ser magro, para emagrecer. É mole, rapaz. Mas vamos lá. Então, o Jango apresenta essas propostas todas no dia 13, né? E no dia 15 também tem a reforma no Congresso, encaminhado para o Congresso Nacional. E no dia 16, então, de 1937, aconteceu nesse dia, olha só que interessante, hein? Nesse dia foi a comemoração do Dia do Serviço da Divisão de Crimes contra a Economia. Isso era um órgão estatal ligado ao Ministério do Interior, criado, sabe por quem? Pelo Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Isso na época que existia o Ministério do Interior, lá da União Soviética, né? E em 17, então, de março, né, DJ? Dia 17 de março de 1945, rapaz, nós temos um nascimento aí da Pimentinha. Que tem que ter um destaque importante, tem que ter uma degustação, não? O que tu botou aí, Marciano? Botou Marciano, não? Não? Vamos ver o que vai pela frente. Essa... Vamos matar a charada aqui. Vamos. E Regina. Não, pô. E vai. Eu quero lhe falar, meu grande amor, Isso é uma obra de Como arte. nossos pais. Isso é uma obra de de arte. coisas que aprendi nos discos. Que beleza, hein? Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Pô, grande letra também do Belchior, Oh, né? maravilha, maravilha. Pois é. Viver E a interpretação dela não tem igual. que sonhar. E Tem igual. eu sei. Ainda não nasceu uma igual, né? A filha chegou quase perto. Ah, mas tá Maria muito longe, Rita, tá mas está muito longe. Né? Tem razão. Não dá nem para tentar fazer comparação. E dia 18, professor? Dia 18, então, rapaz, nós temos um cidadão maravilhoso, muito respeitado no mundo artístico. Ele era muito rígido nas suas cobranças, entendeu? Muito, muito rígido. Todos falavam isso. Profissional, né? grande Grande profissional. Então, rapaz, os radialistas, hoje eu vi na Roquete Pinto, a Rádio MEC, várias estações estão fazendo uma homenagem muito merecida ao grande maestro Guerra Peixe, maestro César Guerra Peixe, né? Ele é considerado um dos maiores compositores da história da música brasileira, rapaz. Ele é conhecido por uma obra erudita, com forte apelo popular. Interessante isso, né? O músico também, ele fazia muitos arranjos, né, de canções populares. Inclusive de quem? De Tom Jobim, tá vendo? Então é bacana você ter... Quer dizer, Tom Jobim bebeu na fonte. Né? Bebeu na fonte. Então ele era um professor, rapaz, muito exigente, muito exigente. Assim como você, né, professor? Ah, não chega... pelo amor de Deus. A amizade entre o pai e o compositor
gerou uma convivência quase diária que só parou quando o maestro Hernani foi estudar na Itália. Abre aspas. Ele era fantástico. Ele não queria ganhar dinheiro. Ele queria que produzíssemos. Olha só a frase. E completa. Ele era exigentíssimo. Está vendo só? Então é bacana você passar por pessoas, né, ter convivido até, ser até um contemporâneo nosso, na realidade, né, porque ele é dessas pessoas que tem um papel marcante na humanidade. Agora, ô Furtado, nós queríamos ouvir do nosso grande companheiro, José Carlos Souza Capistrano, não é esse o nome completo? É verdade. A emoção dele, Furtado, o que você acha? Ele deve ter se emocionado, não deve não? Teve um fato importante recentemente. Porque, além de tudo isso que você falou, mas uma coisa importante, neste caso específico, foi a reintegração do companheiro Capistrano. Foi uma grande vitória do nosso jurídico, do Sindicato Rio de Janeiro, onde ali conseguiu que esse companheiro, José Carlos da Silva Capistrano, Souza Capistrano, fazendo a correção, inclusive, voltasse a trabalhar. E hoje nós estávamos conversando aqui, a gente, como o próprio companheiro Ivan, e não só o companheiro Ivan, como o companheiro Candal, notaram que o companheiro está com outro aspecto em função de ter voltado, porque este companheiro, para que é preciso que se diga, sofreu toda uma consequência extremamente desagradável. Um companheiro que foi demitido, que não foi respeitado pela refinaria a sua estabilidade sindical, não foi respeitado pela refinaria a posição desse companheiro que tinha que fazer uma cirurgia, e segundo ele, foi comunicado, né? Tudo isso foi comunicado à empresa, ela simplesmente passou por cima, pensando que ela tivesse autonomia de fazer isso, pensando que não tivesse por trás desse companheiro um sindicato combativo através do nosso jurídico. E aí, como disse o grande poeta Celso Capu, nós conseguimos reverter esse quadro e hoje o companheiro Capistrano está reintegrado, e aqui nós queremos fazer um elogio ao nosso jurídico que conseguiu que esse companheiro... Moção de aplausos. Moção de aplausos para o nosso que grande em momento algum abandonou esse companheiro. Companheiro Capistrano. É a atuação aí do doutor Luiz Antônio, né? Luiz Fernando, perdão. Luiz Fernando mostrou que não é bom só de samba, não, né? Não. Bom de caneta também. Bom de caneta também. Na verdade, foi uma luta muito grande, foi um vai e vem, uma espera, uma ansiedade, né? Mas... Família angustiada, sofrendo junto, né? Mas a família toda junta, lutamos junto, e isso é a vitória de todos. De todo o sindicato, todos aqueles que esteve ao meu lado, minha família, meus colegas, todos que seguiram passo a passo do meu problema. E dizer, companheiro? E dizer que Deus existe. Né? Com certeza. Ele pode pensar que Deus existe, Não, mas Deus existe. além de existir, é brasileiro, né? E uma coisa que nos chamou bastante atenção, né, companheiros, que em momento algum está com reumatismo contra a refinaria. Em momento algum, o companheiro Capistrano não está servindo em momento algum de espião, né? Ele está lá trabalhando normalmente. E nós não usamos esses tipos de recursos. Nós não fazemos disso. Isso é coisa de medíocre. Com certeza você não, de jeito nenhum. Nós, em momentos, chegamos ao companheiro, olha, você tem que fazer isso, e não fizemos isso, e não vamos fazer. O companheiro tem toda a liberdade, às vezes até o companheiro tem os seus posicionamentos, respeitamos o companheiro, mas dizemos sempre que o sindicato, aquele companheiro que é sindicalizado, por isso que a gente está sempre falando aqui, a necessidade do companheiro ser sindicalizado, porque todo aquele companheiro que é sindicalizado, o sindicato jamais o deixará abandonado. É isso aí. Não, é importante lembrar que o Capistrano, claro, como todo demitido, passou alguns momentos de dificuldades e tal, e o sindicato chegou junto, deu todo o apoio a ele, né? E sem preocupação de retorno, sabendo que essa luta
A dele foi até rápida, se a gente considerar, né, pessoas que estão 10 Foi, anos, 15 é anos, verdade. 20 anos na luta, a dele foi até a decisão foi rápida. Então, a empresa precisa entender que a empresa pode muito, né? Como muitas entidades por aí, pode muito, mas não pode tudo. Não é verdade? Nem tudo ela pode fazer. Nem tudo pode fazer, não vai ter atitudes, como você gosta de falar, Furtado, aquelas atitudes irresponsáveis, né? A palavra que ele usa muito, entendeu? Agora, claro que agora, o Capistrano agora, com essa reintegração, o que acontece? Ele está fortalecido, então a empresa agora tem que olhar, inclusive para ele, com um olhar diferente, entendeu? É verdade. Tem que chegar lá agora, você chegar lá de cabeça erguida, de peito estufado e falar, eu sou sindicalista e exijo respeito. Não, eu cheguei lá. Entendeu? Não pode chegar lá e ficar murchinho, não. Não. É chegar lá e mostrar teu papel real. Eles chegaram lá, me jogaram pro pomo estrifado. E o menino recebeu um recado da chefia para dar serviço a ele. Aí o menino foi e falou, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, olha, tudo bem, eu posso fazer isso, mas peso eu não posso pegar em maneira nenhuma. Nem sonhando eu posso pegar peso. Aí ele disse, Capistrano, vai ao departamento médico. Eu fui diretor do departamento médico, conversei com ele. Ontem foi feita uma reunião, ele falou comigo, depois foi feita a reunião com o médico e o de segurança, que já conhece o meu problema, conversou e falou para mim, ó, faz o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você diz que não pode e acabou. Com certeza. Porque é uma limitação física. Você não está falando que não vai fazer porque Não, não é de jeito nenhum. batendo o pezinho, nada disso. Não, entendeu? não. É que você está limitado. E ele não está em momento algum se negando, até porque verdade. é orientação nossa, em momento algum se negar. Eu vou contar, mas tem a sua alimentação. contar uma passagem rapidinha aqui da minha vida como sindicalista. Quando eu apresentei a minha credencial como sindicalista à empresa que eu trabalhava, a rádio que eu trabalhava, na época a Rádio Manchete, eles, para retaliar, faziam o programa o horário de 2 da tarde às 6, era o horário nobre da rádio. A partir do momento que eles receberam a minha credencial como sindicalista, eles me chamaram e me passaram para de 2 da manhã às 4, de 2 da manhã às 6, me passaram para a madrugada. Né? Quer dizer, então tem que ter cuidado porque a empresa ela retalia o sindicalista. Né? Então não pensem vocês que essa escalação do Capistrano botando ele lá no almoxerifado foi acidental, que nada, isso daí tem maldade por trás, sabendo inclusive que você tinha problema de saúde. Não, quando o sujeito é reintegrado, Candal, ele tem que voltar para o seu local de origem. De origem, só que o local de origem dele não existe mais. Acabou. Que era a usina da cidadania. Ela não existe mais, entendeu? Verdade. Então tem que realocar, né? Aí vai realocar onde? Onde mais precisa. Só que no almoxarifado ele é obrigado a realmente ter que deslocar material e tudo. Verdade. É complicado, mas pode ele não pode. significar exatamente dano à sua saúde, que já está, entendeu? Então é isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque, como nós falamos sempre, ali você tem algumas convivências perigosas, tem hidrocarboneto. É um local, qualquer lugar ali é insalubre. Benzena. É verdade. São os hidrocarbonetos. Tolueno. Qualquer lugar ali é insalubre, qualquer lugar. Então tem que ter muito cuidado, que a tua saúde, né? É verdade. Está meio complicado também, então tem que ter. Os principais é benzeno, tolueno e joleno, não é isso? Não, Joleno. Opa! Fala Aí não. É porque eu estou vendo aqui no site, no site do professor Ivan Luiz, que tem um pedacinho lá na cultura, que tem lá os vídeos dos Beatles. Acesse que você vai gostar muito. Verdade. Pois eu também gosto muito dos Beatles. Não, e essa música que está aí do muito problema, a God, essa música foi proibida no mundo todo. O mundo todo. É verdade. Né? Que ele fala que não acredita nisso, não acredita naquilo e tal. E é o único conceito de Deus que me agrada muito. Ele começa a música dizendo o seguinte: Deus é um conceito pelo qual nós mensuramos as nossas dores. Não é verdade? Você está bem aqui de vida, já comentei sobre isso aqui. Você está bem, está ganhando. Não lembra nem de Deus. Não tem dor nenhuma. Só lembra do sufoco. Aí Deus é pequenininho. Aí quando você vai para o câncer, infelizmente, professor, eu preciso lembrar a mesa aqui que falta 1 minuto para o encerramento do programa. Eu acho que está aberto aí então para as considerações finais. Vamos lá. Vamos deixar então o Capitano fazer as suas considerações finais. Convidando uma salva de palmas aí, por favor. É verdade.
Obrigado. Nossa homenagem ao companheiro aí e ao retorno também à Rádio Petroleira, né? É verdade. Eu agradeço a todos, tá? Agradeço a todos aí que falaram sobre mim, sobre o meu regresso, a minha volta Tá certo? ao emprego, tá bom? Obrigado a todos. Legal, legal. Um abraço. Dizer ao companheiro, nosso querido e amado companheiro Bernardo, que nós sempre está nos Sempre ouvindo, lembrando. Grande Bernardo. a própria família, boa noite, que amanhã estaremos, como é habitual e permanente, em frente à refinaria fazendo nossos questionamentos e gostaríamos que o companheiro participasse. Saudação, Jubas. Eu quero também dar meu abraço ao Capistrano, aí, nosso companheiro Bernardo, nosso ouvinte assíduo, e dizer nossa categoria que nós estamos juntos aí, né? E vamos ganhar a eleição que está se aproximando. Amém. Já ganhamos ontem a Comissão Eleitoral. Sendo assim, Boa noite a todos. estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Canal, apoio técnico Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviço. Pela sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou o programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está